Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz aqui pela Rede Século XXI. Conversamos ao longo desse programa sobre os pecados capitais, não todos, né? Não foi possível conversar sobre todos, mas a gente vai dar uma passada sobre alguns outros pontos que nós poderíamos conversar. Estamos aqui com o Reginaldo, com a Silvia e também com o Fred, tentando entender um pouco como que isso afeta a nossa vida, né? E eu gostei muito porque uma educadora, um psicólogo, um músico, um padre, boa coisa tem que sair daqui, não é? Eu acho que isso, por isso que para quem está em casa, o fato de a gente conversar sobre isso, apresentar as nossas preocupações, não só preocupações, alguns interesses que a gente tem sobre esse assunto, isso eu tenho certeza que ajuda quem está em casa. Agora, um dos pecados que às vezes a gente esquece de trabalhar é a questão da ira. Tantos outros, né? Tantas outras questões. Como é que vocês veem isso? Porque outro dia me perguntaram, por exemplo, sobre a questão da mentira e sobre a questão da fofoca, né? No sentido assim, esse tanto pode, eu posso mentir até determinado ponto, é permitido que eu faça fofoca se não for fazer um mal para alguém, desde quando fofoca não faz mal. Eu dizia que não tem muito isso, o pecado é pecado, pronto, acabou, né? Em relação à questão da raiva, né? É possível a gente controlar isso, esse sentimento que às vezes vem e você tem que contar até 1000. Como é que vocês veem isso? Nos adolescentes é mais fácil, menos fácil lidar com essas questões? Eu acho que é um dos sentimentos assim que, de certa forma, preocupa um pouco no sentido da ira, né? A ira é alguma coisa bastante forte, né? Quando eu sinto ódio de alguém, quando a pessoa não me satisfaz, não é aquilo que eu desejo, não cumpre os meus caprichos, eu alimento ali Puxa vida, aí complica. uma certa raiva, né? E eu acho que não elencando os pecados capitais, mas a ira é assim um dos pecados, né, que mexe muito comigo, né? Porque eu acho que o adolescente ele sente raiva, ele extrapola, ele mostra os sentimentos, mas eu acho que mais do que o adolescente, quem alimenta muito a ira é o adulto, não é? Ele tem essa coisa de ter raiva, né? E aliada à raiva vem a vingança, né? Porque a ira ela não acontece sozinha, né? Eu quero me Uma coisa vingar, eu vem preciso puxando a outra, a né? outra, né? Então, eu acho que é um dos pecados capitais assim que mexe muito comigo, porque eu acho que nós temos de fazer um exercício, né? Da tolerância, de saber que o outro é diferente, que nem tudo que eu penso é aceito, Nossa, mas mas que eu como é tenho que difícil, não? ouvir. Isso, Como é e difícil eu isso acho que é um trabalhar. exercício diário, né, Sem padre? Eu dúvida, acho que é um sem exercício dúvida. diário, a gente tem que cuidar muito disso, porque uma raivinha aqui, outra ali, acaba virando a ira, Isso acaba virando a doença, né? não? Uma somatização disso, vira uma coisa meio patológica. É muito interessante. Tem alguns estudos que mostram, porque acreditava-se que a pessoa que falasse tudo o que ela tinha, esbravejasse, soltasse todo o sentimento dela, numa forma de ira, por exemplo, acreditava que ela não teria nenhum problema, não somatizaria nada. É ilusório isso. Há alguns estudos norte-americanos que mostram que aquelas pessoas que falam tudo o que pensam, elas também adoecem e sofrem por isso. E é muito interessante, porque olha só, se eu agrido o outro da forma que eu quero, não é? O que vai acontecer com esse outro? Esse outro vai ficar magoado e vai se distanciar da minha pessoa. Quer dizer, se esse se Puxa vida, distancia, é se esse mesmo, aqui né? se distancia, se aquele se distancia, eu vou começar a ficar sozinho na vida. E ficando sozinho na vida, eu vou sofrer também. Não é? Então, esse acho que é o grande problema da pessoa que é mais agressiva, a pessoa que fala tudo que pensa, né? E às vezes ela fala com glamour, né? Ó, eu sou autêntico, eu Chego, falo digo, tudo que eu penso, penso, acabou. né? Só que ela não percebe as consequências desse padrão comportamental. As pessoas começam a isolar ela, começam a se distanciar dela, as pessoas começam a ter medo dela. Inclusive, como a pessoa vai amá-la se ela tem medo dela, não é? Agora, eu acho que o contrário também complica, não é? Vamos supor, eu gostei dessa sua definição, porque às vezes a pessoa, para não magoar, também ela aceita tudo. Eu não digo, né, eu não digo o que eu penso do Fred. Então, assim, aquela questão, você dizia do equilíbrio, né, Silvia? É um A gente equilíbrio, precisa né? ter tudo isso, né? Porque eu tenho muito medo de que a raiva, porque dizem assim, olha, a raiva ela dá câncer,
A raiva, eu não tenho nada, nenhum estudo que comprove isso, não sei como é que funciona isso, porque não é a minha área nesse sentido. Mas me preocupa quando esse sentimento, ele toma posse da pessoa de determinada maneira, que ela não consegue, em hipótese alguma, mais ver uma outra pessoa por causa desse sentimento. Exato. Eu acho que aí a pessoa se destrói, né? É uma autodestruição. E a relação que oprime, quer dizer, Oi? é a relação que oprime, a relação que eu parto da experiência onde eu sou irado com o outro, e o outro se oprime, então ele se fecha, e esta relação nunca vai ser saudável, porque esta pessoa que se fecha, às vezes, precisa conviver com a outra e precisa lidar com essas diferenças. Então, eu não posso falar isto, falar aquilo, porque senão ele vai sair do prumo. Quantos casamentos são assim? São onde o marido ou a mulher, porque fica muito estereótipo em cima do marido também, mas há muitas mulheres que são muito mais duras, às vezes, do que o próprio marido, e o cônjuge fica acuado. E não há um equilíbrio, porque eu não posso falar nada, eu não posso fazer nada de errado, não posso fazer nada que saia dentro do padrão que o outro quer, porque eu vou causar a ira dentro daquele convívio. É uma relação de opressão. Extremamente. É, exato. E quando é a relação de opressão nesse sentido, você não pode chegar até outra pessoa, porque você diz assim, olha, não diz nada para ela não, porque é melhor não dizer, porque ela vai ficar muito furiosa, ou ela vai ficar muito chateada. Eu acho que isso é muito complicado, porque eu acho que a gente precisa saber das nossas limitações também, para você se relacionar melhor com as pessoas. Porque você imagina, você chega num círculo de amigos, olha, chegou, mas não vai dizer muito aquilo não, porque senão a pessoa se ofende. Eu acho que é complicado isso, né? Porque você perde um pouco, as pessoas vão se distanciando de você. Exatamente. E é muito interessante a gente pensar nos 7 pecados capitais, porque há um denominador comum de todos, né? Em geral, eles fazem com que não haja o social, não haja a relação afetiva, não é? Quer dizer, uma pessoa que ela é invejosa, ela está dificultando o contato com o outro. Uma pessoa que é soberba, ela se acha tanto que os outros são inferiores a ela. Então, esses pecados são todos comportamentos ou padrões de comportamento que dificultam o acesso do afeto mesmo, né? A relação, ou o senso de coletividade, o senso de grupo, né? Então, eu acho bacana entender os 7 pecados capitais, porque eles são sinais para a gente, ó, isso é perigoso. Se você for por esse caminho aqui, você vai ter grandes perdas nas relações com as pessoas. E perdendo nas relações com as pessoas, diminui a autoestima. Diminuindo muito a autoestima, abre espaço para ficar muito triste, abre espaço para ficar deprimido também. É importante, eu fico... Muito interessante a tua colocação, Renato, e me veio à cabeça agora a relação que Jesus tinha com os irados. Porque, veja, dentro do universo de Jesus, aquele que era mais próximo, e quem começou essa linda história de igreja era muito irado. Pedro era um homem que era muito... né? Colérico, ele tinha um temperamento mais colérico e de falar o que dizia, de dizer mais impulsivo, e ele tinha essas consequências também dos atos, né? Mas é importante a lição que Jesus nos dá em acolher este homem, em acolher um homem e dizer, eu vou lhe dar uma missão ainda muito maior. Como o amor de Jesus era capaz de transformar o coração dele sem tirar as características da sua personalidade, porque Pedro continuou sendo impulsivo, continuou sendo, talvez, mandão em alguns momentos, por isso líder que era, por isso se transformou o líder que era. Né? Mas, com certeza, Jesus fez uma mudança muito bonita no coração, e dizendo, olha, tudo isso que você tem dentro de você, que seja usado para o bem, para a liderança, para o... Né? Eu vejo isso muito na minha filha tem muito disso, ela é muito para frente, só que se nós não, os pais, nesse sentido, não dermos o peso correto para isso, assim, o fogo embaixo de um foguete, leva ele para cima. Agora, é o mesmo fogo que causa o incêndio, né? Então, qual é a dose certa? Jesus tem muito essa importância, por isso que você está em casa, que está nos ouvindo, está percebendo assim, qual é o caminho para lidar com esse momento? Como é que eu posso lidar? Eu tenho isso na minha casa, eu estou vivendo esse contexto, falando da ira agora. Jesus, então... Vamos pedir, nós vamos rezar daqui a pouquinho, mas que você possa orar também nesse sentido, rezar, pedindo que Jesus possa tocar o coração deste que precisa ser curado e que precisa ser transformado pelo amor do Cristo. Claro, e uma das coisas legais, eu acho que é bom você puxar essa questão de Pedro, trazer isso, porque, ao mesmo tempo, um homem com uma capacidade imensa, estou também sendo redundante, mas de amar,
não é? De se doar ao extremo e de defender Jesus de uma maneira que eu acho que os outros tiveram certa dificuldade em fazer isso. Aquilo que está presente, esses sentimentos todos misturados, né? Por isso que, se bem ordenados, é difícil, né? Mas se bem ordenados, a gente consegue ser uma pessoa bem mais sociável, bem mais agradável, sincera, mas ao mesmo tempo acolhedora. Quer dizer, existe essa pessoa, Reginaldo? Será que existe, não é? Eu acho que é difícil a gente pensar nisso. Agora, eu gostaria de, depois vamos fazer as considerações finais, mas eu queria lembrar o seguinte: tivemos há pouco tempo a Quaresma, e uma das coisas que as pessoas tratam muito é a questão da gula. Então, rapidamente, eu queria saber de vocês, como é que vocês veem essa questão? Porque eu gostei dessa sua definição. Até eu disse assim, eu vou usar na minha homilia isso, né? Que acaba agregando tudo e ao mesmo tempo nos ajudando. Olha, todos os pecados capitais, eles nos fazem ser menos sociais, né? Menos afetivos. Gostei dessa definição. Agora, da questão da gula, como é que vocês veem isso como um pecado capital, como algo que às vezes nos atrapalha? É prejudicial para nós, só com uma questão pessoal? Como é que vocês veem isso? Bom, eu digo o seguinte, eu acho que é muito maior do que a questão da comida em si. Né? É o excesso do consumo. A gente volta na questão do consumo. É aquilo que eu tenho demais. Né? Então, há de se ter uma visão mais correta e que não fique atrelada somente ao não comer alguma coisa. Não adianta nada. Da avareza também. Não adianta nada eu fazer uma experiência na Quaresma, mesmo na Semana Santa, de não comer algo, né, e ficar no celular o tempo inteiro, deixar de dar atenção para minha família e ficar lá no WhatsApp conversando com outras pessoas. Exato. Quer dizer, isto é um exercício que você... Então, pode ser também. Eu não comi carne, eu não fiz nada, mas eu estou ali no WhatsApp, eu não dei atenção para o meu filho, para a minha mulher, para a minha comunidade. Então, este equilíbrio é muito importante também. Claro. Eu coloquei isso porque, às vezes, a questão da avareza também, isso é terrível dentro dessa questão, né? Quer dizer, tudo eu posso fazer, tudo eu posso comer, não há um limite. Tudo, né? A gente acho que é até uma questão penitencial também, não é? Senão a gente foge um pouco muito dessa questão da nossa própria espiritualidade. Mas é o seguinte, eu primeiro quero agradecer a vocês dois. O programa foi bom demais, não é? Curto até, né, padre? Eu estou dizendo, vamos pedir mais tempo nesse programa, porque desse jeito não vai dar, viu? Agradecer a vocês dois, viu, pela disponibilidade em estar aqui, né, nesse feriado todo. Mas lembrando que para nós foi uma alegria muito grande e, claro, a gente cresceu muito com isso. Então, muito obrigado e as considerações finais de vocês nesse momento. Eu é que agradeço, padre. Eu acho que é um prazer estar aqui, né? Num dia como esse, conversando um pouco sobre a vida, né? E assim, só deixar como um pensamento final a questão da misericórdia de Deus, né? Eu acho que são todas as dificuldades que a gente enfrenta, e o Reginaldo fez aí uma consideração muito bonita, né? De que todos os pecados estão direcionados para o distanciamento, né? Para que as pessoas fiquem distantes e não se relacionem, enfim. E eu queria dizer uma frase para fechar isso do Frei Beto, em que ele dizia assim: é importante que a gente exercite o corpo, né? Mas é primordial que a gente malhe a alma, né? E malhar a alma é isso, é o exercício de todos os dias, né? Eu erro aqui, eu tenho uma ira ali, eu tenho uma gula aqui, eu tenho a soberba, a vaidade ali, mas esse exercício que é infinito, né? E lembrar sempre da misericórdia de Deus, porque Ele nos ajuda, né? Eu acho que Ele é que conduz para que a gente possa ser cada dia melhor. Que bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço o convite, feito outros convites virão, certamente. Muito obrigada. Reginaldo. Eu primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. É muito bacana porque no papo todo mundo ganha, né? O telespectador e também quem está aqui. Sem dúvida. Porque a discussão faz a gente observar outros ângulos, então é muito bacana. Né? E eu acho que eu queria tocar num ponto rapidinho que tem a ver com a mentira. Eu acho que é um outro denominador comum dos 7 pecados capitais, não é? Todo mundo que come em demasia fala que comeu pouco. Todo mundo que tem inveja fala que não tem inveja de ninguém. E todo mundo que se acha que é a pessoa, o cara, né? Ele diz humildemente que não é, não é? Então, eu acho que todos os 7 pecados capitais têm um pouquinho da mentira em jogo, né? E a mentira também está associado com a falta de conhecimento ou a falta de autoconhecimento. Né? Então, é sempre importante na vida a gente estar buscando esse autoconhecimento para a gente não mentir para si mesmo, tá bom?
Era isso. Então, muito obrigado mesmo, mais uma vez, viu? Então, outros convites virão certamente. Agora, Fred, você está sempre com a gente aí, não é? Alegria. Hoje de maneira muito especial, mas sempre todas as sextas, né? Mas hoje de maneira muito especial. Obrigado mais uma vez, viu? Mais uma vez, e te convido, então, todos que estão em casa hoje, essa canção que a gente vai cantar daqui a pouquinho, te convida a fazer essa entrega total ao Pai do céu, ao Pai que está nos acolhendo, que está te olhando, que está cuidando de você. Falamos tanto do pecado, né? Falamos tanto do pecado, de algo que nos afasta de Deus. E o filho pródigo pecou, errou, caiu, mas, sobretudo, voltou. Né? Teve a chance, teve o olhar do Pai, que é misericórdia, para retornar os braços, e foi acolhido. Portanto, se nós estamos hoje vivendo um cenário, um momento de pecado, o momento agora é de misericórdia, e nós vamos viver já já. Então tá, eu vou fazer a oração, né, para a gente, vocês continuem aqui. Okay. Essa oração que todos os dias a gente faz para fechar o programa, para trazer as intenções das pessoas que rezaram conosco ao longo desta manhã, a água também que elas reservam para esse momento. Então a gente faz a oração, depois a gente volta com a música. Eu quero apresentar então, em agradecimento a Deus, por todos os nossos irmãos que ficaram sintonizados no programa Você Pode Ser Feliz desta manhã, pedindo a Deus que possa abençoar de maneira muito especial a todos eles. Senhor nosso Deus, eu te apresento esses nossos irmãos que colocaram as suas intenções, os seus pedidos, ações de graças. Acolhi cada um deles e dai, como eu pedi no início do nosso programa, a cada um deles também o discernimento, a sabedoria, a prudência, para que eles sejam sempre felizes nas escolhas que fazem e que o Senhor nosso Deus sempre esteja com cada um deles. Senhor nosso Deus, também nós vos pedimos, abençoeis essa água que nós nos apresentamos, fazer com que todas as pessoas que dela beberem recebam sempre de vós a saúde do corpo e a proteção da alma. Tudo isso nós pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. E a gente se encontra na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, aqui na Rede Século XXI, no programa Você Pode Ser Feliz. Te aguardo. Até lá. Agora vamos com Fred. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, dá-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória. É dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por